Shalom e bem-vindos ao Hebraico, né? Vamos hoje com o quadro Te Ensinar Errado. O que seria mais ou menos isso? Vou trabalhar um assunto e dentro desse assunto eu vou trazer algumas informações precisas, né, por meio do hebraico, sobre um assunto que vem sendo muito discutido, muito debatido, né, entre judeus e cristãos, né? Afinal de contas, o navio Eliarro foi servido por quem? Árabes ou corvos? Como nós vamos entender isso? Por quem ele foi servido? Será que foi por meio dos corvos? Muito bem. Então vamos começar com o quadro Te Ensinaram Errado. O profeta Navi Eliarro, o profeta Eliarro, não foi servido por corvos. E por quê? Vamos lá. Posição 20. Dos 26. Hebraico. Hebraico bíblico. Te ensinaram errado. Te ensinaram errado. Por quem o profeta Navilharro foi servido? Foi por corvos ou pelos árabes? Muito bem. Esse assunto vem repercutindo, né, nas redes sociais, muitos debates, né, acerca do assunto. Inclusive, alunos já chegaram a me perguntar, né, professor, o que é que o senhor acha? Qual é a sua visão sobre o assunto? É uma coisa muito simples. O que aconteceu ali foi uma espécie de manipulação, né? Nós temos aí toda uma história, né? A questão da Septuaginta, que ela foi retirada do hebraico, né? Então, ali houve sim uma manipulação, né? Que é justamente para distorcer, para tirar, digamos que, a autoridade, o poder, né? Da própria Torá, né? Que que significa instrução, ensino, conselho, direção e tudo mais. Então, nós entendemos que o que aconteceu ali foi uma espécie de manipulação. Por quê? Porque, de fato, ali aparece o termo Orvim, né? Que significa corvos. Muito bem. A palavra corvo, ou corvos, né? Ela é escrita em língua hebraica mais ou menos assim. Nós temos um Ain, né? Um Vav, certo? Ela pode ser assim, tá? Ou pode ser assim, certo? Ó,
tá? Pode ser escrita assim, sem um vav, tá? Como também pode ser assim. Certo? A expressão em si significa, de fato, corvos, tá? Corvos. Só que tem um problema aqui. Todo o contexto, ele é judaico. Ou seja, todo o contexto está representando ou está atrelado ao povo de Israel. O Eterno, Baruch Hashem, o Deus de Israel, uma coisa que ele jamais, né, iria fazer era mudar aquilo que ele já havia decretado, né? Por exemplo, quando ele determinou, né, que o povo de Israel não poderia comer ou coisa do tipo, né, de animais, aves, etc. Ali, no livro de Levítico 11, do verso 15, ali ele vem falando, né, sobre a alimentação, aquilo que o povo poderia comer e o que não poderia comer. Aquilo que não é abominável e o que é abominável. O livro de Levíticos, do número 11, do capítulo 11, do verso 15, diz assim, que todos os corvos de sua espécie, de sua linhagem, o povo de Israel não poderia comer, não pode ser servido, né? Ou seja, corvos não está no cardápio, né? Porque aos olhos do Eterno é abominável. Então, o que acontece? A Torá, ela não pode se contradizer dos profetas, e nem os profetas contradizer com a Torá. Por quê? Porque o livro dos profetas, ali era o próprio Eterno falando por eles. Não eram eles, não eram os profetas falando, e sim o próprio Eterno falando por meio deles. Tá? Uma coisa que jamais poderia acontecer era o Eterno voltar atrás. Né? Então, entende-se aqui que houve, sim, uma manipulação. O certo é Arvim, ou seja, qual é o termo correto? Arvim. Então, houve uma manipulação. Vejam bem, praticamente a mesma escrita. A palavra Orvim com Vav e sem um Vav. Com Vav, tanto faz, o som é o mesmo, tá? Já que o Ain não tem som, é uma consoante neutra. Então, Orvim, né? Orvim vai dar no mesmo. Aqui, praticamente é a mesma escrita, tá? Arvim, que significa árabes. Arvim, tá?
Arvim, árabes. Então, por que, de fato, houve uma manipulação na escrita? Né? Não só na escrita, no entendimento, para tentar invalidar a escritura. E quando eu me refiro à escritura, né, eu estou me referindo à própria Torá e os profetas, certo? Então, então, qual é a sua visão? A minha visão é aquilo que está na Torá. Se o Eterno. Então, nós temos em Levítico, né? Levítico e Devarim, que foi traduzido por Deuteronômio, né? Do capítulo 14, do verso 14, né? Ou seja, Devarim, que é o capítulo 14, né? Deuteronômio 14, verso 14, e temos Levíticos também. Levíticos é do capítulo 11, vai do verso 13 ao 19. Só que no verso 15 é que vem se referindo aos corvos. Ou seja, aos olhos do Eterno é algo abominável. Então o Eterno jamais poderia permitir. Então, quem de fato serviu o Navi Eliyahu, o profeta Eliyahu? Os árabes. Por que os árabes? Porque eram povos que ficavam ali, eram mercadores, né? Mais ou menos isso, que o profeta Eliyahu, quando estava ali no Querite, né? Então eles o serviram, certo? Serviram pão e água, se não me falha a memória, pão e água, certo? Então, o que acontece? O Eterno jamais iria permitir. Jamais. Então, qual é o certo? É Orvim ou Aravim? Aravim. Árabes. Então, por aqui nós podemos entender que houve, de fato, uma manipulação. E essa manipulação ela é, de fato, por conta de que a Torá ela não pode se contradizer, ou seja, tem que haver um casamento, um alinhamento entre a Torá e os profetas, entre os profetas e a Torá. Então, o que estiver na Torá tem que estar, de fato, nos profetas. E o que estiver nos profetas, de fato, tem que haver uma concordância, acontecer uma concordância com a Torá. Por quê? Porque ali é o próprio Eterno falando. Tá? Então, quem serviu o profeta Navi Eliyahu foram os árabes e não os corvos, tá? Não foram os corvos. Muitos vão, como já estão ensinando, né, que foram os corvos, né? Porque o Eterno ele teve misericórdia. O Eterno jamais iria passar por cima da sua palavra, né? Jamais. Então, a questão é que o Eterno jamais iria desfazer, digamos assim, o que está em Devarim 14, ou em Levítico 13, do verso 15. Tá? Por mais que os teólogos da atualidade, né, peguem ali aquele texto que fala do véu, ali, dos animais, não sei o quê, então por ali o Eterno permitiu. Na verdade, não é nada disso, ali é um outro contexto, ali é se referindo ao povo gentil, não tem nada a ver com os animais. Então, aquilo que o Eterno proibiu para o povo de Israel de se alimentar, de tocar em alguma coisa assim, ela serve até hoje. Então, nenhum judeu come porco, nenhum judeu toca, é algo imundo, né? Enfim. Então, a verdade é que o profeta, o Navi Eliyahu, ele foi servido pelos
árabes que eram povos, eram mercadores, né, que viviam, que passavam por ali e que o serviram com pão e água, tá? Então esse aqui termina aqui o te ensinaram errado, tá? No nosso Minuto com Hebraico, e que o Eterno te abençoe e até a nossa próxima aula, se assim o Eterno vos permitir. Shalom Leitraot, Hashem Evarehotanu. Até logo.